Olá, estudantes do curso de Pedagogia. Na videoaula de hoje, teceremos algumas reflexões sobre nativos e imigrantes digitais. Bom, o que seriam, então, nativos digitais, né? É importante que, para o Brasil, a gente adota como conceito que nativos digitais são aqueles estudantes, né, que apresentam comportamentos diferentes, bem como interesses, atitudes e valores. Por quê? Porque eles nasceram numa geração, basicamente a partir da década de 2000, e esses estudantes imersos nessa nova possibilidade de comunicação que é a internet são denominados, né, de nativos digitais. Aqueles que nasceram numa era cuja todo esse recurso, né, de digital já estão disponíveis. Então, caracteriza-se pelo uso constante das TIDICs, né, das tecnologias digitais da informação e da comunicação, por meio de dispositivos móveis. E os imigrantes, então, o que seriam? Nós que vivemos essa transição. Pessoas que não nasceram nesse contexto, mas que por necessidade fomos e cada dia mais somos requisitados, demandados a fazer uso dessas tecnologias, tanto como ferramenta de trabalho potente, quanto para o lazer, utilizando as mídias sociais para a comunicação. Os estudos, né, de Balfrey e de Geisser, eles afirmam, né, que os nativos digitais são aqueles que possuem habilidades de usar, né, com essas tecnologias em vários contextos, nas redes sociais, buscando informações, novas formas de comunicações e, portanto, apresentando possibilidades de aprendizagem. Nesse sentido, fundamental a gente ter essa clareza, porque se ela é uma possibilidade de aprendizagem, a escola precisa fazer uso dela. Aqui a gente trouxe para vocês algumas características dos imigrantes e dos nativos digitais. Por exemplo, os imigrantes, nós buscávamos a informação em livros, tínhamos características mais textuais, uma perspectiva mais metódica, a questão da ordem, né, da linearidade no processo de ensino, uma coisa de cada vez. Estou estudando geografia, vou trabalhar com geografia, encerro essa atividade, depois vou para uma outra. Temos toda uma questão, né, teórica, da teoria, de um aprendizado individual. Já esta nova geração dos nativos, eles têm, né, a TV, a internet, os games, os recursos são mais visuais, aprendem pela tentativa e erro, um acesso randômico, multitarefas, estão ouvindo músicas, ao mesmo tempo estão fazendo uma atividade escolar, param e já comunicam com o colega na rede social, no WhatsApp, no Facebook, colocam que estão estudando ou que estão fazendo no Instagram. Esse cotidiano é inegável, ele é presente nas nossas escolas. Então, a capacidade de multitarefas, uma perspectiva que a gente precisa, inclusive, como educador, pensar sistematicamente, que é a questão da prática que não caia meramente no praticismo, mas que seja uma prática refletida com embasamento teórico. Esse é um desafio posto para as escolas. E o aprendizado colaborativo, que sem sombra de dúvida, esta perspectiva, né, do aprendizado cooperativo, o contexto hoje, tanto das escolas, das empresas, dos sistemas, demanda pessoas com capacidade de trabalhar colaborativamente. E este modelo, ele não foi desenvolvido, não tem sido desenvolvido em muitas escolas. É fundamental que a gente tenha clareza que os estudantes, diante, né, dessa novidade, que eles já nascem imersos, eles não são únicos. A gente vê aqui pessoas que, seja no poupa-tempo, seja para utilizar o banco, seja para mandar e conversar com o neto que está distante, precisaram e validam, né, balizam a importância da tecnologia.
ilustrado, por exemplo, nessa charge, né? Então, embora pessoas que já saíram do contexto escolar retornam e têm aprendido, inclusive, muitas crianças, adolescentes, têm sido professores de pais, dos avós, para o uso das TDICs, né? Então, nesse sentido, fundamental que os imigrantes, eles não nasceram nessa geração, mas reconhecem o valor e a importância das tecnologias. Portanto, o professor, enquanto aquele que é o que organiza o sistema, é aquele que planeja o que vai ser ensinado, de tal modo que o aluno seja capaz de aprender, precisa conhecer, precisa fazer uso. Hoje não dá para dizer, não vou utilizar as tecnologias como um instrumento de ensino, porque se ele não utilizar, certamente a gente tem tido alunos com dificuldade na aprendizagem. Porque a tecnologia por si só, ela é motivadora, né? Por conta desse contexto dos nativos digitais já nascerem imersos e fazendo uso delas no seu cotidiano. Então, cabe ao professor, sem sombra de dúvida, selecionar recursos tecnológicos que tenham sentido, que façam relação com o currículo, que promova a aprendizagem. É muito importante que a gente supere o mito que usar tecnologia é pedir para o aluno ir para a internet, fazer uma pesquisa, copia e cola no Word, imprime, nem leu, nem tem noção. Na realidade, às vezes ele aprendeu a fazer buscas. Ele digita no Google, por exemplo, o problema, né, dos incêndios na Amazônia. Tá lá, com certeza virá a resposta para a sua busca, porque isso ele aprendeu a fazer. Ele imprime um trabalho no qual ele buscou a partir de um tema ou indicado pelo professor ou um tema de interesse dele, muitas vezes nem leu, imprimiu e entregou. E muitas vezes, para o professor, ele é colocado como realizou, sem que isso tenha significado e aprendizagem. A gente precisa superar esta perspectiva de uso da tecnologia por uma perspectiva interativa, colaborativa, no qual há construção coletiva em busca da resolução de problemas. E, sem sombra de dúvida, cabe ao professor. Porque, basicamente, tem aqui, né, eu gosto de trazer Paulo Freire, que não estava discutindo nesse contexto a questão das tecnologias, mas, sem sombra de dúvida, ele discutiu com muita propriedade que este modelo, né, de educação tradicional precisa ser superado. Eu costumo dizer para os meus alunos da pedagogia, de diferentes licenciaturas, que boca-nuca não deve ser mais a organização do trabalho pedagógico nas escolas. O que significa boca-nuca? Basicamente, filas indianas, um aluno, a boca dele sentado atrás da nuca do outro. E, pasmem, século XXI, como eu trabalho com estágio curricular supervisionado, as minhas pesquisas são todas dentro do cotidiano escolar das escolas, e eu não estou falando só de escola pública. Basicamente, a maioria das escolas de nosso país ainda adotam metodologias tradicionais, portanto, boca-nuca, sem uma preocupação do aluno aprender com o outro, do aluno ter a possibilidade de metodologias ativas, porque a sociedade mudou, o mercado de trabalho demanda isso, as empresas, a universidade, o contexto social hoje é de rede, é de colaboração. Eu penso que a escola, a educação, ela não vai ser a redentora também de todas as mazelas do nosso país. Sabemos dos desafios que estão postos, porém, um professor e um aluno sozinho não vai resolver o problema. Mas quando a gente tem a perspectiva do trabalho coletivo, da cooperação, certamente este problema tem mais condições de ser desenvolvido pensado por várias mãos. Então, Paulo Freire já nos dizia, criticou muito que esse modelo precisa ser superado. Essa ideia, né, de ensino memorístico, conteudista, bidirecional, no qual o professor manda e o aluno obedece, precisa ser superado.
Sabemos que mudar de um paradigma para outro não é fácil. Sabemos que mudança nos impõe medo, desconfiança na possibilidade, mas não tem outra forma. Eu costumo dizer que ou a escola se coloca valorizando sim o conhecimento produzido pela humanidade. É imprescindível. Para alguns, a escola é o único espaço que ele possa acessar esse conhecimento. Mas esse conhecimento, desconectado do contexto, desconectado de considerar quem é meu aluno, como ele aprende, em que contexto ele vive, a escola não sobreviverá. Então, você, futuro professor da pedagogia, é fundamental se apropriar desses conceitos, dessa perspectiva de romper com esse paradigma e pensar em estratégias cooperativas, na qual eu posso falar e ouvir, no qual eu posso dar a minha opinião, mesmo que ela não seja igual à do outro, né? Então, a gente precisa superar esse modelo. E eu diria, pensando, né, para finalizar, que a tecnologia, né, então eu tenho notebook, eu tenho pendrive, como está aqui na charge, né? Eu vou para a escola, eu tenho tablet, eu tenho lousa digital, eu tenho laboratórios com recursos de última geração. Sem intencionalidade pedagógica, não tem sentido. Sem intencionalidade pedagógica, esses recursos se agregam ao ambiente meramente como recurso. Ele fica esvaziado de um conteúdo que, de fato, promova a aprendizagem. Então, é fundamental que a gente se aproprie do conteúdo, não meramente como uma informação, porque a informação está lá, a gente digita no Google e ela vem, mas sim da escola começar a pensar o que eu faço com essa informação, para que eu utilizo essa informação no meu dia a dia. Então, é fundamental e vocês poderão aprofundar mais esse conhecimento com a professora Kathleen, porém, é imprescindível que as escolas tomem como ponto de partida quem é meu aluno, o aluno que eu tenho e, portanto, a partir desse aluno, realize o seu planejamento. E, por fim, eu espero que vocês tenham compreendido a videoaula de hoje e a gente continua os nossos estudos e não percam de vista que mudar não é simples, é complexo. Quem escolheu ser professor vai lidar com toda essa complexidade, mas é possível. Muito obrigada.